Nós comemoramos aí o Dia do Médico, o profissional que exerce a profissão com tanta dedicação, tanto estudo, tanto sacrifício, né? E a gente fica extremamente feliz de estar compartilhando com vocês esse momento. E com a pandemia, a profissão médica se valorizou muito e as virtudes atreladas à nossa profissão ficaram bem sobrelevadas, ficaram mais explícitas. E a gente percebe que a sociedade deu ao médico o valor que ele merece. E a gente fica muito satisfeito, eu como médico, como presidente da Associação Médica, e toda a associação fica muito satisfeita em ver esse movimento em prol da medicina. Então, nesse sentido, a Associação Médica, que é feita pelos médicos, para os médicos, e ela existe pelos médicos, né? Vem aqui manifestar o seu sincero agradecimento a todos por tudo que tem feito ao longo da sua carreira, da sua profissão, da sua jornada, da sua missão. Então, eu torno explícita, externalizo os parabéns a todos aqui presentes e os que assistirão essa gravação em momento futuro, né? Parabéns a todos e muito obrigado. Nesse momento de congraçamento, eu preciso deixar algumas homenagens. E aí eu quero homenagear, inclusive, os alicerces que regem o nosso exercício da medicina. E vou trazer aqui umas projeções rápidas para que eu compartilhe aqui com vocês a tela e vocês possam me acompanhar. É um pouco do que eu penso a respeito da nossa profissão, tão maravilhosa e tão dignificante. O Dia do Médico, comemoramos hoje, e temos aqui como alicerce Hipócrates, que na Grécia Antiga conseguiu exercer a medicina e deixou uma obra, o Corpus Hipocráticos, de uma maneira muito interessante, porque na época dominava-se a mitologia. E Hipócrates conseguiu descrever muitas doenças de uma forma muito objetiva e conseguiu se abstrair dos mitos que regiam a sociedade da Grécia Antiga naquela época. E graças a ele, além de termos grandes descrições de doenças, temos também o juramento. Fiquem tranquilos, eu não vou ler tudo, tá? E esse juramento hipocrático não pretendo ler, mas acho que todos deveriam ler pelo menos uma vez ao ano, relembrando o juramento que fizeram na formatura, ao se tornar médicos. E esse juramento que eu coloquei é o mais antigo em língua portuguesa, ele é da Ordem dos Médicos de Portugal, de 1771. A Ordem dos Médicos não utiliza esse juramento mais, em 2017 foi atualizado. Mas é um juramento muito poético, é um juramento bonito, é o juramento que, quando eu formei, eu utilizei, eu formei na UFMG. Hoje o juramento da UFMG está bem simplificado, são praticamente 6 linhas. E eu vejo que aqui Hipócrates não conseguiu dissociar da mitologia, mas isso foi importante, porque ele nos faz lembrar de Esculápio, que na mitologia grega e romana era o deus da medicina e da cura. E ele tem uma importância muito grande para a nossa medicina, porque, graças ao seu bastão, e veja bem aqui, é o bastão com uma cobra, esse sim é o símbolo da medicina, e às vezes, por vezes, é confundido com o caduceu, mas é utilizado por diversas entidades, inclusive a nossa. Então, é o símbolo da medicina, é Esculápio, e quem não nos deixa esquecer de Esculápio é Hipócrates, por meio do seu juramento.
Além disso, Hipócrates é, trouxe o Esculápio, que foi pai de Higeia, Panaceia e Telésforo. A Higeia, que é a deusa da saúde, a Panaceia, que é a deusa dos tratamentos, e Telésforo, olha só, uma curiosidade, né, para quem é de Lafayette, a principal cidade, a principal avenida da cidade tem o nome de Telésforo, e Telésforo era um deus, o deus da cura, o deus da recuperação da doença. E a palavra Telésforo em grego quer dizer o realizador e o portador de uma conclusão. A conclusão de um tratamento é a cura. A recuperação de uma doença é a cura. E isso é representado por esse deus chamado Telésforo, que é filho de Esculápio. Eu gostaria de fazer uma homenagem também a Ionhotep, que é um dos médicos mais interessantes, porque além de médico, ele era arquiteto, e a primeira pirâmide do Egito, em 2600 a.C., aproximadamente, é obra dele. Atribui-se, e isso aí existe grande debate se é mesmo ou não, o papiro de Edwin Smith como obra de Ionhotep. Há uma dissociação de datas, esse papiro que foi encontrado menciona Ionhotep, mas ele foi redigido praticamente 1000 anos depois por um escriba. Mas, enfim, o papiro leva o nome de Edwin Smith, que foi a pessoa, o inglês, que em 1830 comprou no Cairo esse documento. Deve ter pagado uma mixaria e levou isso lá para a Inglaterra, e hoje está no Museu da Escola de Medicina de Nova York. E é muito interessante, porque em época tão remota, uma descrição de procedimentos cirúrgicos traumáticos, intervenções cirúrgicas, e aqui Ionhotep, se é o verdadeiro autor, ele descreveu de forma muito objetiva, também se abstendo de utilizar o misticismo junto da sua descrição médica. Então, muito interessante, e eu quero prestar essa homenagem. Não podia deixar de prestar homenagem a São Lucas, o evangelista, que nasceu no ano 1 depois de Cristo e morreu em 84. E graças a ele nós estamos reunidos aqui hoje, porque a Igreja Católica dedicou o dia 18 de outubro a ele, em homenagem a ele. E é pelo fato dele ser médico que nós estamos aqui reunidos hoje. Lembrando que em outros países o Dia do Médico é comemorado em outras datas, no Canadá, nos Estados Unidos, em março, em junho, maio. Então, isso é bem variável. Na própria Europa, muitos países em datas diferentes. Mas nós, brasileiros, com uma forte tradição católica, comemoramos no dia 18 de outubro. E existe uma obra, essa obra, inclusive, tenho aqui em minha casa, indico a todos, a quem não tenha lido, que leiam, pois é uma história muito interessante, a história da vida de São Lucas. É uma história de peregrinação, de dedicação, de intervenção em todos os homens, através do desespero e das trevas da vida, e ele pronto para poder acolher, poder consolar, trazer alívio ao sofrimento dessas pessoas. Então, entre outras coisas, ele foi um médico muito requisitado na sua atuação. Atuou bastante na Grécia, a Boécia, onde ele faleceu, fica ao norte da Ática. Ática é a região onde tinha Atenas, e ele tem Atenas, né? Ainda tem, e ele, na fase final de vida, exerceu a medicina nessa região. Quero trazer também uma homenagem à nossa médica de destaque junto à MMG, a doutora Sandra Mara Bernardes Espada Cancela, está aqui presente, nos ouvindo, nos acompanhando. A sua filha também, em São Paulo, está aqui conosco. E
nós devemos externar a ela uma sincera gratidão, porque teve um trabalho muito profícuo junto à Associação Médica, como tesoureira, em 3 mandatos, e fez algo extraordinário, que com as doações que a gente recebe dos médicos, com esse pinga-pinga que entra no caixa lá, todo mês, graças a todos os médicos que colaboram, a tesoureira conseguiu administrar bem os recursos e, com isso, conseguimos ter aquela sede maravilhosa, que é uma sede que causa inveja em muitas outras associações em Minas Gerais. Uma estrutura construtiva maravilhosa. E, em sua última atuação, a doutora Sandra foi presidente de 1999 a 2002. Coincidentemente, 2002 foi o ano que eu vir para Lafayette para poder exercer a medicina e a reumatologia, e tive ela como presidente. Então, ela foi escolhida por unanimidade e a gente fica muito feliz de tê-la aí como médica destaque junto à MMG pela Associação Médica de Conselheiro Lafayette. Teremos uma programação, essa programação é da Associação Médica de Minas Gerais, e no dia 21, aqui a gente vê, dia 21 de outubro, às 20 horas, ocorrerá a solenidade e os médicos receberão, tanto presencialmente ou virtualmente, mas acredito que todos os médicos homenageados estarão presentes, a homenagem. Tá? Além disso, quero parabenizar aqui os nossos colegas que estão completando 50 anos de formado, Dr. Genival Lourenço de Almeida e Dr. Dário Teixeira de Oliveira. Trilharam um caminho profissional na medicina lafaetense sensacional, têm renomes em suas áreas de atuação e continuam aí brilhando na medicina. O doutor Dário, um pouco mais distante, salvo engano, gozando aí a aposentadoria, mas ainda sendo lembrado e mencionado por colegas e pacientes. E o doutor Genival, em franca atividade, como ele mesmo disse, acabou de chegar, pegou chuva, trabalhando. Então, parabéns, nossas homenagens a vocês pelos 50 anos de formado e de exercício da medicina. Aproveitamos também para poder homenagear os nossos colegas que estão completando 25 anos de formados no exercício da profissão, doutora Paula Amaral, doutor Carlos de Assis Júnior, doutor Denison Bruno, doutor Sebastião Alves de Souza Júnior, doutor Rodrigo Mariano Procópio. Parabéns a todos, todos também com uma carreira muito brilhante, profícua, lembrados por todos como profissionais de referência em suas áreas de atuação, e a Associação Médica fica muito feliz em poder homenageá-los nessa data, né, com um momento tão marcante na vida de vocês. Então, aos médicos e médicas que estão comemorando aí o Jubileu de Ouro e de Prata, meus parabéns, e em nome da diretoria e de toda a Associação Médica, a nossa sincera homenagem a todos vocês. Parabéns pelo exercício profissional e por tudo que vocês fazem pela medicina lafaetense. Quero agradecer, aí já não é mais uma homenagem, é um agradecimento à Unimed Conselheiro Lafayette, uma grande parceira, não mede esforços para nos ajudar. Quando assumi a presidência, propus à diretoria da Unimed algumas parcerias, foram aceitas plenamente. Hoje, a Associação Médica de Conselheiro Lafayette tem assinatura do Up to Date e do British Medical Journal, graças à Unimed, a parceria feita com a Unimed. E mais à frente vocês verão, nós aproveitamos a pandemia para poder realizar algumas ações
de manutenção da nossa sede construtiva, e a Unimed, mais uma vez, colaborou com uma generosa doação e, sem dúvida, nos proporcionou um alívio, tomar um fôlego, porque quem mexe com obra sabe o quanto que isso aí é uma torneira aberta, é difícil de administrar. Quero agradecer também o nosso parceiro de sempre, o Conselho Regional de Medicina, que também nos apoia, é nosso inquilino na nossa sede, temos uma convivência muito harmoniosa com o delegado, que é o nosso colega Dr. Nilson Júnior, o funcionário que presta serviço, o servidor do CRM, o Biratã, e o CRM também está pronto a nos ajudar. Possivelmente receberemos aí uma singela doação também para nos ajudar na reformulação da nossa sede. E, em nome da presidente, que é a Cibele, com quem tive a oportunidade de me reunir 2 vezes, eu externo aqui o agradecimento da Associação Médica por essa parceria. Quero agradecer o Laboratório Apsen, que nos ajudou, sobretudo, nessa lembrancinha que vocês receberam em casa. Eles participaram com a sacolinha, e o Laboratório Apsen, quando eu propus a eles um apoio financeiro junto à Associação Médica, eles não questionaram, não mediram esforços e nos ajudaram prontamente. E eu não posso deixar de agradecer o Laboratório Axê. E ano passado, quando nós assumimos, eu enviei para vocês um caderninho de notas, e esse caderninho de notas foi uma cortesia da Axê, tanto que na contrapágina consta o nome do Axê. Gostaria de comentar com vocês, rapidamente, para não delongar muito, algumas ações que fizemos ao longo desses 12 meses de gestão. Foi um trabalho árduo, um trabalho que exigiu aí a colaboração de todos, sobretudo da diretoria que está comigo, e aqui eu quero aproveitar a oportunidade para fazer essa ressalva. Os diretores atuais que compõem a MCL são sensacionais, grandes motivadores, grandes apoiadores, e sem eles, nada que nós fizemos teria sido concluído. Apesar da pandemia, conseguimos instituir reuniões praticamente mensais. Tivemos reuniões em novembro, tivemos reunião em dezembro, reuniões científicas em fevereiro, de fevereiro até junho direto, folgamos em julho, em agosto tivemos, setembro tivemos, hoje teremos uma, estamos programando uma para o próximo mês. Então, as atividades científicas em ação, utilizando aí as ferramentas virtuais para tanto. Também firmamos parceria, e aqui eu quero ressaltar uma parceria com uma empresa de um colega conhecido, que é a Energia Solar do Brasil. Quando nós propusemos para eles uma parceria e ofereceu desconto para os nossos associados, prontamente aceitaram, não fizeram nenhuma objeção, e foi a primeira parceria lá em fevereiro que nós fizemos. Atuamos também na vacinação dos médicos, aqueles médicos que não atuam em hospitais, em linhas de frente, aqueles médicos que atuam em consultório, precisavam receber a vacina, e conseguimos, junto à Secretaria Municipal de Saúde e a equipe de vacinação, sobretudo a Ana Paula, que muito nos ajudou, fazer a vacinação. A primeira dose se deu em fevereiro, a segunda dose se deu em maio, e estamos em alinhamento para a próxima dose, que será em novembro, quando completamos 6 meses da segunda dose. Ainda falta ajustar umas questões de data, ocorrerá possivelmente na primeira quinzena de novembro, isso está bem alinhado, será na sede da Associação Médica, haverá possivelmente um dia específico para médicos, e a Secretaria tem pedido também para que nós colaboremos aí com
os demais profissionais de saúde, outros profissionais da saúde. Então, nós também colaboramos aí, fizemos um planilhamento, catalogamos todos os profissionais de saúde, enviamos para a Secretaria Municipal de Saúde e conseguimos agilizar a vacinação de nossas secretárias e outros profissionais vinculados à saúde também. E, para finalizar, eu quero mostrar para vocês as mudanças que fizemos na construção da nossa associação médica. A associação médica passou por uma reforma e fizemos aqui algumas modificações, sobretudo nessa parte aqui envolvendo o hall de entrada, porque a nossa associação médica, apesar de ter um padrão construtivo muito bacana e reconhecido, inclusive, por demais colegas de outras cidades, ela estava precisando se adequar do ponto de vista da acessibilidade. E a gente precisava colocar um elevador. E aí fizemos todo um ajuste. Aqui é a atual secretaria, aqui à direita, aqui um hall de entrada. A secretaria ficou dessa maneira. E aqui nós vamos receber agora, final de outubro, o elevador. Será colocado aqui e terá acesso aos 3 andares. A empresa é a Atlas Schindler, o elevador já está completamente pago, essa obra está toda paga, não há nenhum tipo de endividamento, e é um elevador para 7 pessoas, todo em aço inox, muito bacana, e à altura da Associação Médica de Conselheiro Lafayette. Ajustamos essa escada, ela tinha um degrau em leque, era uma escada um pouco perigosa, estava fora da conformidade das normas de bombeiro, e agora a escada está plenamente adequada, nenhuma objeção. Adequamos também os banheiros para que eles fossem acessíveis. Hoje, o banheiro feminino é também um banheiro para cadeirante, com toda a acessibilidade, todo o acesso livre, inclusive ele consegue ter acesso ao banheiro sozinho e se locomover dentro do banheiro de forma independente. E aqui à direita, o banheiro masculino. Todas essas vias de acesso, gente, estão seguindo normas específicas para acessibilidade e atendendo todos os critérios estabelecidos pelo Corpo de Bombeiro. Tá? Aqui a escada, a gente tinha um problema que os degraus variavam em altura, agora estão todos os degraus na mesma altura, então é uma escada que está perfeitamente adequada. Aqui é no último andar, a sala do CRM ficou com a porta de entrada um pouco menor, porque a gente precisava dar espaço de circulação de pessoas ao lado do elevador. Aqui a sala, nós fizemos uma pequena reforma na sala do CRM, retocamos pintura e alguma coisa de acabamento. Alargamos essas portas dos banheiros, banheiro masculino e feminino tinha uma porta pequena de 55 centímetros, agora nós estamos com portas de 80 centímetros, uma pessoa com dispositivo para deambular consegue entrar com tranquilidade. E ajustamos essa sala do segundo andar, então agora tem aqui um painel para projeção e é uma sala que nós estamos utilizando para pequenas reuniões, até 20 pessoas. Aqui era a sala do presidente, mas o presidente abriu mão da sala e transformou ela em centro de estudos. Então, o colega que precisar fazer uma reunião, precisar fazer ter um ambiente tranquilo para estudar, ter acesso à internet, ao UpToDate, ao British Medical Journal, a impressão, nós temos impressão livre, o médico que precisar fazer suas impressões pode utilizar a nossa impressora livremente. O centro de estudos está disponível, basta fazer um alinhamento com a nossa secretária para que haja aí uma conformidade de horário. Então, eu quero agradecer a todos, não vou delongar mais, são 8 horas, é o horário que vai começar a palestra da nossa convidada. Bom tempo. Parece que a Deise não consegue entrar. Vê, por favor, aí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ok. Entrando.
Ok. A doutora que está aqui conosco se dispôs, num dia tão particular, estar aqui ministrando a palestra conosco, a doutora Ana Luísa Prats. Ela é psiquiatra, com um currículo extenso, muita atuação na área da psiquiatria, em treinamentos, em formação, uma pessoa muito conceituada. Quero aqui externalizar o nosso sincero agradecimento, né, por você ter aceitado o nosso convite, por intermédio da nossa diretora científica, a doutora Deise. E eu vou ler aqui o currículo dela, uma pessoa muito capacitada. Ela é médica psiquiatra, especialista em dependência química pela Unifesp, especialista em psicoterapia cognitiva comportamental, pós-graduando em neurociência, mindfulness e psicologia positiva pela PUC Paraná, professora do ciclo CEAP, em cursos de psicopatologia, psicofarmacologia, para psicólogos e dependência química, médica psiquiatra da Polícia Militar de Minas Gerais e da Percurso Treinamento e Desenvolvimento Humano. Doutora Ana Luísa Prats Correia da Costa, seja bem-vinda, estamos à sua disposição. Muito obrigada, é um prazer enorme estar com vocês hoje. Queria agradecer muito o convite da doutora Deise e agradecer também ao doutor Carlos por essa oportunidade e começar parabenizando a todos os colegas, né, por essa profissão que a gente, né, desempenha com todo o carinho, com todo o cuidado e que nos exigiu tanto nesses últimos tempos, né? É daí que veio a minha sugestão, né? A doutora Deise tinha falado alguma coisa a esse respeito, e eu achei muito, muito pertinente a sugestão da doutora Deise para a gente conversar um pouquinho hoje sobre equilíbrio emocional, né? Particularmente agora, nesse momento tão difícil, que essa onda agora que vai chegar é chegar cuidando mesmo da saúde emocional e mental, né, por esses tempos difíceis que nós todos passamos. Então, eu vou pedir licença aqui para apresentar a minha tela. Todos estão enxergando bem? Sim. Então, nós vamos falar, então, sobre equilíbrio emocional, a saúde mental em tempos de pandemia. Bom, antes de falar do equilíbrio emocional, nada mais justo do que a gente falar um pouquinho do conceito de qualidade de vida. Qualidade de vida, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a percepção do indivíduo da sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, a qualidade de vida como um todo, ela contempla a influência da saúde física e psicológica, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e das suas relações com características inerentes ao respectivo meio na avaliação subjetiva da qualidade de vida individual. Então, eu deixei até em letras maiúsculas a subjetividade, porque a qualidade de vida é diferente de padrão de vida, né? Se Doutora, a gente for... Oi? só um detalhe. Eu, pelo menos, não estou conseguindo ver a sua projeção. Ué? Eu também não. Ah, não, então só um minutinho, por favor. Espera aí. Espera aí que eu vou pedir ajuda para os universitários. Agora vai. Ok. Agora sim. Só colocar no modo de apresentação.
clicar aqui, né? E agora? Não? Está aparecendo? A gente está vendo, mas não está no modo apresentação. Mas se não conseguir, a gente vê sim, não tem problema. O modo apresentação fica aqui do lado do Zoom, na parte inferior direita. Aí tem um quadradinho que está marcado até de amarelo. Aí tem um quadradinho do meio, é o da direita. Quadradinho da direita, na parte inferior direita aqui da sua projeção, da sua tela. Parece uma taça. Espera aí, só um minutinho, gente. Esse mesmo. Só um. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Saiu da apresentação. É, sim, é porque eu estou tentando mexer agora nessa tacinha. Aí, acho que agora... Agora deu? Não. A gente vê a projeção, mas não está no modo apresentação. Mas não tem problema, não. A gente vai acompanhando aqui dessa maneira. Saiu. Ok, agora está ok. Foi, agora foi. Então tá bom, os universitários me ajudaram bastante. Bom, então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né, o conceito da Organização Mundial de Saúde, eu passei para vocês, a qualidade de vida, e a qualidade de vida, então, contemplaria essa influência da saúde física e psicológica, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e das suas relações com características inerentes ao respectivo meio na avaliação subjetiva da qualidade de vida individual. Aí eu coloquei em letras maiúsculas a subjetividade, colocando que a qualidade de vida é diferente do padrão de vida. Né? Então, desculpa interromper, a Paula está pedindo para adicioná-la. mas eu consigo, gente, adicionar? Paula, ginecologista. Desculpa. Não, é o Bom Tempo que vai fazer isso. Sim, ok. Aqui, eu consegui, tá? Obrigada, Sandra. Então, como eu ia colocando, a subjetividade é importante nesse conceito da qualidade de vida, porque qualidade de vida é diferente de padrão de vida. Se a gente for perguntar de padrão de vida de uma pessoa, ela pode dizer que ela tem um carro, que ela tem um apartamento, que ela tem um emprego, que ela está bem. Mas se a gente for perguntar, e bem financeiramente, e se a gente for perguntar, e você está se sentindo bem? Muitas vezes ela pode dizer que não. Né? Então, por isso é que todas essas características que eu falei, todas essas nuances têm que estar harmônicas, harmonia entre si, para a pessoa considerar que ela tem, então, uma qualidade de vida global. Né? E nesse conceito, nesse guarda-chuva que seria essa qualidade de vida, nós teríamos, então, o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, o que é o famoso equilíbrio emocional? É a competência comportamental que nos permite reconhecer a influência das emoções e, em resposta, exercer o controle sobre elas, a fim de obter reações mais centradas, mais racionais e harmônicas, novamente aí falando da harmonia, mesmo diante de situações extremas como as crises. Então, ter equilíbrio emocional envolve não só reconhecer a emoção, mas, a partir disso, pausar e tomar decisões sobre as ações que vão vir em seguida, em vez de pular impulsivamente ou intempestivamente para uma reação. O primeiro passo é reconhecer a emoção. Equilíbrio não tem nada a ver com não ter emoções. Nós somos seres emocionais, nós somos influenciáveis o tempo todo pelas nossas emoções, e o equilíbrio cabe a nós
justamente reconhecer e lidar melhor com essa emoção para ter um comportamento mais adequado. Bom, falando desse momento tão difícil que nós passamos e ainda estamos passando, né, de uma forma um pouco diferente agora, a pandemia do coronavírus nos trouxe esse evento sem precedentes recentes para as nossas gerações. Para as gerações atuais, o que a gente ouvia falar é da gripe espanhola, que já aconteceu há mais de um século, ou às vezes até do ebola, que aconteceu de uma forma meio longínqua. Agora, esse evento mundial que atacou o mundo inteiro indiscriminadamente é completamente sem precedentes para as nossas gerações, para as gerações atuais. Tanto a saúde física como a mental são preocupantes nessa seara aí da pandemia, e ela trouxe, né, está trazendo ainda impactos significativos nas rotinas das vidas das pessoas, nas carreiras, na questão econômica e na saúde mental. É o que eu falei agora, há pouco, que os impactos na saúde mental ainda estão chegando, já vieram grandemente, né? Eu, como psiquiatra, posso constatar isso durante o período de maior impacto do coronavírus, mas ainda estão por vir, né? As consequências a gente ainda vai sentir. Nós, profissionais de saúde, né, falando do nosso trabalho, ficamos, de fato, muito sobrecarregados, e foi uma pandemia que trouxe e está trazendo ainda incertezas e medo em todos os âmbitos da vida. Não só na questão de você ter um medo de adoecer, como medo de perder algum ente querido, como medo de contaminar outras pessoas, às vezes de estar sintomático e passar essa doença para outras pessoas, medo na situação de como tratar, medo na questão financeira. Então, insegurança ampla e mundial. Nos impactos da saúde mental, um artigo que saiu recentemente no periódico The Lancet, saiu agora em outubro, foi constatado um aumento global das taxas de depressão e ansiedade. Esse estudo foi uma revisão da literatura, de artigos e periódicos publicados entre 1º de janeiro de 2020 e 29 de janeiro de 2021, constando aí de 204 países e territórios em 2020. E o aumento, então, da depressão foi de 28% e da ansiedade de 26%. Cabe notar que, às vezes, esses estudos, eles colocam muito a questão dos sintomas depressivos, dos sintomas ansiosos, e que isso, muitas vezes, é um pouco diferente do transtorno depressivo propriamente dito e do transtorno ansioso mesmo. Então, às vezes, os sintomas aumentaram, de fato, mas talvez a doença em si não esteja completamente configurada. Fato é que as mulheres e os jovens foram os mais afetados por esse aumento, e os países também que foram mais atingidos pela pandemia também trouxeram mais desajuste nessa questão da saúde mental. No tocante a nós, mulheres, né, assim, algumas possibilidades, né, desse aumento foram levantadas, né? Uma delas, a sobrecarga de trabalho. A gente sabe que as mulheres já naturalmente desempenham aí dupla jornada de trabalho, às vezes dentro de casa, saem para trabalhar, e às vezes agora, muitas vezes na questão desse momento da pandemia, trabalhando online, tendo que adequar a sua rotina do trabalho online às tarefas de casa, com filhos dentro de casa, também aulas online. Então, os conflitos familiares, de fato, aumentaram muito, a convivência das pessoas aumentou muito, né, da família, às vezes dividindo o computador, muitas vezes o trabalho não conseguia se adequar ao ambiente familiar, então ficava tudo meio misturado. As taxas de violência doméstica, de abuso de álcool, de agressão à mulher, também aumentaram durante a pandemia. E em relação aos jovens, esse aumento pode ser devido à ansiedade, depressão, distanciamento social, né, o distanciamento, o isolamento, que esses jovens são tão atingidos por isso, que é uma fase da vida que precisa, né, ter um suporte
de pares, e nesse momento isso foi impedido. O aumento das redes sociais, né? Então as crianças, os adolescentes ficavam horas na frente do computador, tendo aulas online e, além de tudo, tendo acesso a redes sociais, aquele prejuízo da tela, poder causar exaustão, cansaço, distúrbios do sono, ansiedade, podendo causar distúrbios do peso, e a desmotivação em geral, porque a pessoa não via uma possibilidade de melhora a curto prazo, né? Então, as crianças e os jovens ficaram mais desmotivados, cansados realmente nesse período. Falando novamente dos profissionais da saúde, aí eu quero colocar aqui, foram diferentes frentes, né, de atendimento com graus variados de estresse. Então, o grau de estresse daquela pessoa que está na linha de frente, né, vendo muitas pessoas sendo entubadas, muitas pessoas morrendo, com dificuldade de respiração, tendo que dar notícia para a família, é um grau de estresse diferente dos profissionais que estavam em consultório, mas ainda assim estavam também com outro grau de estresse, né? Falando da minha área, por exemplo, a minha área, a gente trabalha muito com essa questão emocional e mental, né, da psiquiatria. Então, a gente viu o aumento da procura do serviço psiquiátrico, do serviço psicológico, a dificuldade que a gente tem, eu tenho muita necessidade, né, de falar de perto com a pessoa, do acolhimento, e a gente teve que se afastar, atender de máscara, momentos eu atendi até de face shield, com distanciamento social, e a pessoa precisando de um acolhimento, e você, às vezes, não podendo tocar na pessoa, né? Então, isso é um outro grau de estresse que a gente também enfrentou. E diversas outras possibilidades aí de atendimento que nos estressaram bastante, além de nós termos que lidar com o nosso próprio medo, com a nossa própria angústia, né? Nós médicos somos acostumados a dar diagnósticos certeiros, a dar medicação correta e adequada, a, entre aspas, resolver os problemas das pessoas, né? E essa falta de conhecimento inicial de como lidar com uma pandemia global, né? Com essa doença que teve características tão diferentes nas diferentes pessoas, né? Algumas sem apresentar sintomas, mas podendo transmitir. Outras com sintomas leves de uma gripe leve, né? Outras pessoas evoluindo para óbito ou para problemas mais graves também. Então, isso tudo são essa falta de um tratamento único, eficaz para uma doença, né? De uma evolução única que a gente conhecesse, não. Isso tudo são situações que fazem, né? Outros artigos também já saíram, agora recentemente eu li um de setembro, foi feito até por médicos brasileiros, falando da possibilidade aí do transtorno de estresse pós-traumático em profissionais da área da saúde, né? Que ficam com esses sintomas ansiosos recorrentes, revivendo as situações, relembrando, e tendo dificuldades, muitas vezes, de lidar com as próprias emoções e lidar com as próprias limitações, né? Nós somos reconhecer a nossa impotência, né, diante dessa doença. E aí eu coloco a palavra de ordem que eu penso que deva ainda existir é o acolhimento, porque muitas vezes a gente não sabia ou não sabe o que fazer, mas as pessoas estão buscando acolhimento. E nós também, além de acolher as pessoas, temos que nos acolher, acolher as nossas emoções e as nossas inseguranças também. Ansiedade está sendo ainda um transtorno, né, que é o que está sendo mais visto na classe médica, né, particularmente. Claro que a ansiedade em níveis normais, ela é esperada, ela é benéfica se ela nos propulsiona para frente, se ela nos faz conseguir, né, ter o êxito e ir para frente nos nossos anseios. Agora, quando ela se trata de uma preocupação intensa, excessiva, persistente, medo das situações cotidianas, trazendo sintomas somáticos associados, como taquicardia,
respiração acelerada, sudorese, tremores, sensação de cansaço, sensação de paralisação, aí ela já é uma ansiedade patológica, quando ela já interfere na vida cotidiana. Então, podemos citar aí, era uma situação nova, diante de situações novas, a gente já fica ansioso. Imagina de uma situação nova em que a gente é nova mesmo, em todos os sentidos. Então, uma situação nova, as incertezas diante da evolução da doença, as incertezas diante do tratamento adequado, as incertezas diante da vacinação, diante de tantas outras questões que vieram junto com a pandemia, né? A sobrecarga de trabalho, né? Eu tenho muitos colegas aí que trabalham em pronto atendimento, que às vezes tiravam foto e postavam assim no Instagram, pilhas e pilhas de atendimento, e assim, um mais grave do que o outro, e às vezes falta de leito, falta de respirador, quer dizer, isso tudo lidando com vida e morte o tempo todo. Então, o grau de ansiedade da classe médica, da classe que esteve à frente desse tipo de situação, foi muito intenso. A impotência, já falei, como é até difícil da gente, da classe médica, assumir, né? Olha, não sei o que fazer diante disso, olha, eu não estou sabendo, não temos mais o que fazer, a gente realmente tem uma dificuldade nisso, nas limitações e nesse medo. E uma coisa interessante que a gente percebe, né, é que no início, quando existia aquele aumento, a primeira vez que caiu um avião lá na Itália, e caiu e morreram 300 pessoas, eu fiquei completamente horrorizada, porque eu lembrava do acidente da Chapecoense, que era um avião, como que isso nos impactou, e eu pensava assim, meu Deus, então foram cerca de 30 aviões, com 100 pessoas mais ou menos, caindo na mesma região da Itália e todo mundo morrendo. Que coisa absurda. Depois, eu acho que a gente foi entrando numa situação em que no Brasil chegou o momento de morrerem 5.000 pessoas no mesmo dia e a gente já não se impactava tanto quanto no início. Então, se a gente for pensar retrospectivamente, isso também nos causa uma sensação estranha, né? Por que que quando era 300 eu fiquei horrorizada, depois que foram 5.000 eu já não... É estranho, né? Uma situação que ficou meio banalizada, teve uma banalização, né? Dessas mortes tão intensas, né? E aí, falando disso tudo, né, que a gente cansa só de ouvir e só de lembrar tudo isso que a gente passou e está passando, ainda estamos aí usando máscaras, ainda estamos esperando aí amanhã eu devo tomar a terceira dose, a dose de reforço, ainda estamos esperando a maioria das pessoas serem vacinadas, ainda estamos esperando tudo isso acontecer. Como que a gente faz para reajustar isso tudo? Para reajustar o nosso equilíbrio emocional, né? Para a gente poder reconhecer as nossas emoções tão intensas e, ao mesmo tempo, não deixar com que isso tome conta da gente, né? Primeiro passo é reconhecer os gatilhos emocionais de cada um. Cada um vai reagir de uma determinada forma. Então, algumas pessoas com as quais eu posso estar falando aqui agora conseguiram se adaptar bem. Outros tiveram sintomas de pânico, de medo, de ansiedade, ou estão tendo até agora. Outras tiveram casamentos dissolvidos, ou brigas importantes, ou aumento de peso. Quer dizer, vamos reconhecer o que cada um teve, as coisas são diferentes, as pessoas são diferentes e reagem de formas diferentes. Vamos reconhecer e corroborar isso daí, né? Reconhecer e respeitar cada reação de cada pessoa. Estou falando para médicos, mas nunca é demais a gente repetir que o exercício físico, exercitar o corpo é fundamental, né? Seja o exercício qual for, não há desculpa, existe exercício para todo tipo de gosto, né? Então, pode ser uma dança, uma caminhada, uma hidroginástica, uma corrida, zumba, yoga, qualquer
coisa que você esteja exercitando o corpo, vai ter essa melhora aí da liberação das endorfinas, que são tão importantes para o nosso bem-estar, da dopamina, né? O seu corpo vai ficar, a sua autoestima melhora, você fica com aquela sensação melhor, a circulação, a respiração, tudo mais. Uma boa qualidade de sono é fundamental. E aí, novamente, eu falo um pouquinho aqui das telas, né? Ficar excessivamente em telas de computador, em telas de televisão, em telas de celular, isso daí, realmente, essas luzes, né? Essa luz azul engana o cérebro, ele ainda pensa que está de dia, a gente tem um sono entrecortado, a gente às vezes vai para a cama com o celular na mão, isso é péssimo, porque a gente gasta um tempão, às vezes, em rede social e não se cuida, né? Não está cuidando realmente do que realmente importa. Outra coisa que reajusta esse equilíbrio emocional é manter uma rede de apoio, né? Seja esse apoio familiar, apoio de pares, de amigos, ou uma escuta, ou um apoio até profissional, né? Procurando aí, dependendo do grau em que a pessoa enfrentou tudo isso, procurando um atendimento psicológico, ou até uma medicação psiquiátrica, para um momento que foi tão desafiador e ainda está sendo. Um maior planejamento, não só diário, né, como a longo prazo, é fundamental também. Isso eu senti muita diferença quando estava no início. Quando estava no início, eu confesso que eu lidei relativamente bem com a pandemia. Mas senti falta, lógico, né? Cada um de uma forma, eu senti muita falta, sinto ainda de toque, de estar próximo das pessoas e tudo. Mas mesmo eu lidando de uma forma melhor um pouco do que outras pessoas próximas a mim lidaram, teve momentos aqui em casa em que estava eu, meu marido e minhas 2 filhas dentro de casa sem poder sair, porque o parquinho do prédio estava fechado, a piscina estava fechada, o shopping estava fechado, praça fechada. Tinha toque de recolher aqui em Belo Horizonte, a gente foi tomar um sorvete, quando a gente viu não tinha ninguém na rua, quando a gente assustou já era 9 horas da noite, só tinha o nosso carro, porque tinha que estar em casa 8 horas. Estou falando isso porque o que me ajudou muito nesse início foi ter um planejamento. Então, eu dividia o tempo em momentos, momento do lazer, momento do estudo, momento das atividades de casa, eu não deixava uma coisa misturar muito com a outra. E eu acho ainda e acredito que o planejamento seja uma parte fundamental da nossa organização emocional. Planejamento, a rotina é importante para o ser humano. Atividades prazerosas, obviamente, né, a gente tem que colocar essas atividades como prioridades na nossa vida, porque senão a gente fica nessa síndrome do tenho que. Eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, e a gente, quando a gente vai ver, a gente está no último lugar da fila, só fazendo coisas pelos outros ou coisas que tenha que fazer e não respeitando os seus próprios limites, né, como está colocado aí também, não se colocando como uma prioridade e não colocando uma atividade de prazer no dia a dia. A gente, na vida, a gente tem que ter sentido de vida, né, um propósito lá na frente, mas a gente também tem que curtir a jornada, a gente tem que ter o prazer da vida aqui e agora. E a gente tem que ter orgulho do que a gente está construindo. Então, são 3 os pilares da felicidade, né? É o orgulho do que você está construindo até então, é o prazer por essas coisas do dia a dia, esses pequenos prazeres, seja uma leitura, seja uma pequena viagem, seja sair com o marido ou a esposa para jantar, pequenos prazeres que a gente é merecedor, né? E o propósito lá na frente, são esses 3 pilares. E afastar-se também, o que me ajudou bastante nesse início e tudo mais, é afastar muito da negatividade. Então, se a gente, lógico, a gente tem que estar antenado, a gente não pode ficar alienado com as coisas que estão acontecendo, mas ficar o tempo todo naquela roda-vida da negatividade, só notícias ruins o tempo todo, televisão falando coisa ruim, você abre o jornal, você vê notícia ruim, você fica numa roda viva de que você não consegue ter um respiro, né? um otimismo, uma esperança na vida. E também, eu, né, como o Dr. Carlos me apresentou no início,
eu estou fazendo agora uma pós-graduação pela PUC do Paraná, que inclui o Mindfulness, né? O Mindfulness nada mais é do que estar presente, né? Estar verdadeiramente presente, com consciência, com atenção plena no momento presente. É um pouco diferente, às vezes os termos se misturam, é diferente de meditação. Meditação tem um cunho mais espiritual, veio lá do budismo, dos orientais, mas o mindfulness é que colocando para a nossa cultura, né, ocidental, o mindfulness é estar presente naquilo que você está fazendo agora, de todo o coração e com toda a sua atenção. Então, dá para você, por exemplo, fazer mindfulness, como eu estou aqui agora. Eu estou plenamente prestando atenção neste momento que eu estou aqui ministrando essa palestra. Dá para fazer mindfulness dirigindo, prestando atenção no caminho. Dá para fazer mindfulness se alimentando, prestando atenção na limpeza, na textura, no sabor do alimento, na mastigação, e não fazendo tudo no piloto automático. Porque senão a gente acaba fazendo tudo no piloto automático e a cabeça nunca está aqui agora. Ou ela está lá no passado, remoendo coisas que já passaram, ela está se planejando para o futuro e ela deixa de estar aqui agora. Uma das formas também dessa concentração, dessa atenção plena é praticar yoga, porque tem a concentração nos seus movimentos físicos, na sua respiração, no seu equilíbrio. Algumas práticas de relaxamento também podem ser um reajuste aí do equilíbrio emocional. Autocuidados, a gente se cuidar, a gente cuidar da nossa saúde, não cuidar só da saúde dos outros, esquecer da nossa saúde física e mental. E ter mais conexões reais, né? Porque a gente está muito hoje em dia conectado na tela do celular e aí a gente não vê nem o que está acontecendo. A gente está sempre com uma tela filmando ou tirando foto de uma coisa que realmente, uma situação realmente você não está vivenciando, né? Quantas e quantas vezes você está com a sua família e uma pessoa da família está com o celular na mão, a outra pessoa está do lado com o outro celular na mão e as duas pessoas não se conversam, mas se sentem conectadas com todo mundo. E, na verdade, a conexão real, ela não está acontecendo, ela está acontecendo virtual e as pessoas estão se perdendo um pouco nisso. Isso também prejudica muito o equilíbrio emocional. Eu não sei como é que está meu tempo, se alguém puder me falar. Fique à vontade, doutora. Porque eu gostaria, se vocês me permitissem, de fazer uma pequena prática. É uma prática que eu vou guiar vocês. Ela é pequena, mas depois que vocês pegam realmente o que é a prática, dá para fazer no dia a dia, não só frente a momentos desafiadores, mas no dia a dia, para ter uma pequena pausa. Então, se vocês estiverem dispostos, a gente pode fazer essa prática aqui agora. Perfeitamente. Bom, então, essa prática, ela se chama prática do parar. Cada letra dessas, ela significa uma ação que a gente vai tomar a partir de agora. Então, o P é parar para dar uma pausa. O A é atentar. O R, respirar. O A, ampliar. E o R, responder de forma consciente. Então, eu gostaria que vocês, aí, na medida do possível, achassem uma posição confortável, né? Possivelmente todos estão sentados aí na frente do computador, mas podem pegar uma posição que seja confortável. Quem estiver em outro ambiente pode ser deitado também. E, se sentirem à vontade, podem fechar os olhos. Uma pausa para respirar. A técnica do parar é uma prática que objetiva nos ajudar a lidar com situações desafiadoras e estressantes do nosso dia a dia, ou simplesmente para nos promover
um momento de presença. Este é um exercício que nos dá um intervalo de tempo para observar o que está acontecendo conosco, no nosso corpo e na nossa mente, aqui e agora, antes de reagirmos impulsivamente ou imediatamente. Então, vamos lá. Coloque-se numa posição confortável, parando por um momento, saindo do modo automático e permitindo-se a uma breve pausa. Com curiosidade e abertura, preste atenção na situação que você está enfrentando agora. Atente para os seus pensamentos, emoções, sensações físicas, tomando consciência de que essa é a sua experiência nesse momento. Gentilmente, vá focando sua atenção na respiração. Observando sua respiração como ela está acontecendo agora, sem alterar o seu fluxo. Perceba o ar entrando e o ar saindo. Perceba também os movimentos do seu corpo durante a inalação e a exalação do ar, estando inteiramente presente. Caso a sua mente se distraia, não se culpe, não se julgue. Gentilmente traga sua atenção de volta para a respiração. Inspirando e expirando. Gradualmente, expanda o seu foco atencional para incluir todo o seu corpo. Perceba os seus pensamentos, suas emoções, a sensação do seu corpo. Se há algum desconforto ou alguma pressão em alguma parte do seu corpo. Perceba a temperatura. Amplie sua consciência para incluir toda a sua experiência de agora.
Finalmente, pense qual a sua necessidade desse momento. Perceba qual a melhor resposta você pode ter para a situação que você está enfrentando nesse momento. Lentamente vá voltando, mexendo as extremidades do corpo. Abra os seus olhos, se você tiver fechado. E leve essa consciência para o seu dia, para ter respostas comportamentais mais adequadas e maior consciência para a sua vida. Quero agradecer muito a presença de todos vocês que estiveram aí comigo. Quero parabenizar novamente a todos. E quero dar um conselho para vocês se cuidarem tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque todos nós precisamos uns dos outros, né? E a nossa profissão, ela é muito digna, ela é muito importante, mas ela não é nada sem a gente estar bem com a gente mesmo, primeiramente. Muito obrigada novamente, e aí eu estou disposta aqui, já disponível para alguma conversa, para algum bate-papo agora final. Muito obrigado, doutora Ana. Sensacional. A prática proposta foi extraordinária. Pelo menos para mim, espero que para os demais colegas também. Eu proponho abrir, né, quem tiver interesse em fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para a doutora, vamos aproveitar aí a presença dela. Muito enriquecedora. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou aproveitar esse momento que os colegas estão refletindo para comentar a respeito de mim, sabe? A pandemia realmente ressaltou algumas questões que até então a gente não tinha vivenciado. Primeiro, a incerteza. Eu já trabalho comigo há algum tempo a um entendimento da incerteza, mas a incerteza se materializou na nossa frente da noite para o dia, né? Nós não sabíamos sequer se nós sobreviveríamos. Os nossos entes queridos, os nossos amigos, né? E muitos nessa jornada acabaram indo embora. E muitas vezes a gente se perguntava, e eu, será que vou, será que fico, né? Essa incerteza do dia seguinte, da hora seguinte, ela é meio aterrorizante. A gente sabe que ela existe, nós não temos muita certeza de nada nessa vida, não. Mas ela se consubstanciar na nossa frente é outra coisa. Outro detalhe que eu percebi é que nós, como seres humanos, somos seres sociais. E isso já é entendido desde a Grécia Antiga, Aristóteles deixou isso bem claro para nós. E, de repente, a gente estava enclausurado, e se não fosse a tecnologia, o mundo virtual, nós estaríamos todos loucos, porque a sensação que eu tenho era essa, do isolamento total e precisando visitar familiares, minha mãe, etc. E se não fosse pela tecnologia, eu talvez não conseguiria. Mas, mesmo assim, eu não atingi a plenitude do que eu queria, não, e foi muito impactante isso para mim. E o segundo, nós somos seres que adoramos andar, viajar, passear, né? O ser humano, dentro da sua peregrinação, né, saiu da África e explorou o mundo, né?
E isso está na genética humana. E, de repente, você ficar trancado, né? Não é à toa que trancafiar uma pessoa é uma punição, né? A reclusão, a pena privativa de liberdade. E aí todos nós fomos pegos sendo privados da liberdade sem ter cometido nenhum crime. E isso também foi muito impactante. Eu vi essas 3 vertentes me atingindo assim de uma maneira quase que uma bomba atômica. E foi muito difícil para mim encontrar resiliência para poder me sustentar diante disso tudo. E eu fiquei muito satisfeito porque, mesmo sem ter ouvido você antes, Ana, algumas coisinhas aí eu busquei instintivamente. A prática de atividade física, a reflexão, a análise, a religiosidade. Então, eu compartilho com vocês aqui a minha experiência. Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar algo? Minha querida Jane, vice-presidente. Só parabenizar, tanto você e a Deise e a Ana Luísa, que eu não conhecia, que eu adorei a palestra, muito bom. E é isso mesmo, tempos difíceis, né? Mas a gente vai vencendo bem devagarzinho, um dia de cada vez. O que eu vejo de difícil, Ana, é manter a prática, né? Para que isso tudo tenha uma sustentação no longo prazo, a gente tem que praticar. E muitas dessas coisas acabam se perdendo. O que você nos orienta nesse sentido? De construir um hábito positivo, que nos mantenha fortes, robustos, para poder sobreviver em tempos tão adversos. Lembrando que uma das incertezas que a pandemia trouxe é com relação a se teremos outras em breve. Teremos outras, isso é certo. Mas em breve, e aí? Será que eu vou estar preparado para enfrentar essas que virão? O que você nos orienta aí, por favor? O que eu penso muito nesse aspecto é o seguinte: muitas vezes a gente acha que a vontade, ela vem antes da ação, e não é. A ação, ela vem antes da vontade. O nosso cérebro, ele é um órgão, ele é preparado para nos poupar energia. Então, ele permite a gente continuar sempre fazendo tudo no piloto automático. Então, se, por exemplo, eu estou aqui vendo uma série na Netflix e estou gostando e tudo, ele vai querer que eu continue aqui numa boa, estou gastando pouca energia, eu não estou buscando nada de novo, ele quer poupar energia ao máximo. Então, não adianta eu tentar ter uma vontade de mudar para depois eu mudar. Não. Você tem que tentar fazer e aí você vai repetindo, até que aquilo se torne um hábito e aí sim você vai ter vontade de repetir esse hábito. Porque, por exemplo, exercício físico. Não é assim, eu estou morrendo de vontade de agora fazer não sei quantos abdominais, fazer uma corrida. Não. Eu estou com vontade de tomar um banho, de ficar vendo uma televisão, Não, eu estou querendo ficar aqui na minha cama lendo um livro. Então, assim, a vontade de fazer um exercício físico, ela não aparece assim, né? A não ser pessoas que já fazem isso porque já criaram esse hábito e já tem endorfina, já tem todo aquele prazer associado, aí elas vão querer buscar para ter o prazer associado que elas já sabem, mas imediatamente não. Então, a minha sugestão, assim, é que a gente faça mesmo sem vontade, repita mesmo sem vontade, para esse caminho cerebral começar a ser facilitado, igual os outros pilotos automáticos já são. A gente não pensa para comer, não pensa para dirigir, não pensa para fazer várias coisas, para escovar o dente, já está automatizado. Se a gente começar a repetir e ter o prazer associado, esse cérebro vai querer. A outra dica que eu dou é da gente ter um ponto de apoio. Então, assim, que a gente, como o Dr. Carlos bem falou, nós somos seres sociais, nós somos seres que precisamos uns dos outros. Então, que a gente encontre um parceiro ou uma parceira que nos cobre aquilo, que vá junto, ou então, assim, que
por exemplo, um está querendo fazer, sei lá, um curso de especialização, o outro está querendo começar a fazer uma atividade física. Então, que um cobre um pouquinho do outro isso, sabe? E aí, você já fez sua atividade física hoje? Ah, tá. E você, já escreveu seu capítulo aí da sua dissertação? Então, assim, que a gente tenha alguém que possa nos estimular para esse hábito que a gente quer inserir, porque não é fácil, né? Hábitos, assim, começar realmente não é fácil, não. Mas depois a gente vai colher esses frutos, colher todos esses frutos, né? Eu percebo que o que eu gasto de energia para vencer a procrastinação é uma coisa impressionante. Eu não sei como que eu não emagreço com isso, porque ela é poderosa, né? E se a gente não lutar, e é uma luta mesmo, diária, ela toma conta, né? Vou fazer aqui algumas menções, o pessoal colocou algumas mensagens, parabenizando a sua aula, tá, doutora Ana? A doutora Meire, tecendo elogios e merecido, parabéns. Doutora Jane, a própria doutora Deise, que intermediou o nosso contato, a doutora Verônica Vasconcelos, foi presidente da Associação Médica, e muito do que a gente vivencia, a gente deve aos presidentes anteriores, doutor Juliano Pedroso aqui presente, doutora Verônica, doutor Leonardo Adamo eu não vi aqui, mas também muito nos ajudou, Marco Aurélio Rossini, a própria doutora Sandra, doutor Genival, todos esses presidentes da Associação Médica. O que a gente vive hoje na associação tem muito aí da atuação deles. Doutora Milce, doutora Valéria, uma colega que tem me ajudado muito no comitê de especialidade, e acredito que nós vamos montar o primeiro departamento de especialidade da Associação Médica de Conselheiro Lafayette com ela, na área da pneumologia, está em andamento e a passos largos, brevemente vocês terão notícia disso. A doutora Luciana Milagres também parabenizando todos os jubilados de ouro, jubilados de prata. Num primeiro momento do nosso evento, os primeiros 30 minutos, eu fiz uma apresentação e ressaltei aí os colegas que estão nessa situação de jubilados. Eu até aproveito aqui, porque eu percebi que alguns colegas não conseguiram acessar, mas é porque eu que libero o acesso, mas eu estava fazendo a apresentação, não tinha como liberar. Então, eu até me desculpo e peço a compreensão de todos nesse sentido. Mas eu quero, mais uma vez, parabenizar pelo Jubileu de Ouro o doutor Genival Lourenço de Almeida e o doutor Dário Teixeira de Oliveira, pelos seus 50 anos de formado. E Jubileu de Prata, 25 anos de formado, doutor Denerson Bruno, doutora Paula Amaral, doutor Carlos Assis Júnior, doutor Sebastião Alves de Souza Júnior e doutor Rodrigo Mariano Procópio. Está sendo gravado, viu, gente? E assim que eu tiver domínio da tecnologia, nós vamos montar uma página no YouTube e essa será a nossa primeira gravação. Na sequência, eu vou postar a aula do doutor Rômulo, que está gravada também, que foi a aula do mês anterior, que foi muito boa. E a gente vai colocar, nossa intenção é colocar todas as aulas disponíveis na nossa página do YouTube. Se tudo der certo e eu conseguir aprender essa tecnologia. Alguém quer comentar alguma coisa? O meu colega Genival levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Genival? O Dário também quer falar. Ok. Abri o microfone dele lá. Pode abrir o microfone, doutor Dário. Olha, eu não estou muito por dentro dessa tecnologia, por isso que eu não escrevi nada. Entendeu? Mas eu quero fazer apenas uns pequenos comentários. Eu quero te parabenizar pela condução que você vem tendo da Associação Médica e lembrar, eu assisti à construção da Associação Médica do Conselho Lafayette e tem uma pessoa, várias, mas uma que me chamou a atenção, principalmente pelo empenho, que foi a doutora Marisa Monte. Mas é claro, tem uma série de outros. Tem o doutor
A Marisa Monte, que é a Maria Pontes, Dona Maria, Marisa Pontes, Demonte Pontes. Eu confundi alguma outra lá. Marisa Maria Demonte Pontes. Ela se empenhou, mas de uma maneira fantástica na construção da associação médica. E não é só ela, não. Outros colegas também, o Aloysio Silva, o Genival, todos que presidiram a associação médica têm a minha admiração. Mas eu queria mencionar muito, assim, com muita ênfase, o nome da doutora Marisa Ponte. Não tem culpa dela ter um nome parecido com a cantora. Mas a Marisa Demonte Pontes realmente foi uma atuação fantástica na criação. Eu acho que não existiria a Associação Médica, o prédio da Associação Médica, sem um grande empenho da doutora Marisa. Eu tenho uma admiração por ela pelo tudo, como profissional e também como a dedicação aos colegas que ela teve e tem. E aproveitar, você me perdoe, mas eu quero aproveitar a oportunidade, porque eu não sei escrever aqui, aproveitar a oportunidade para dar os parabéns à doutora Sandra, que foi uma escolha muito merecida, com certeza. E também todos os colegas, o doutor Genival, que também está completando seus 50 anos de formados, e os outros, que hoje são grandes nomes da medicina faetense, todos os outros, os jubilados de 25 anos, todos são grandes nomes da medicina faetense. A todos os meus parabéns. E a você também, e a todos, a doutora que fez a palestra, a doutora Ana, tudo muito bom. Viu? Obrigado pelas palavras, meu caro Dário. Você é um baluarte da medicina lafaiense e isso é uma posição inconteste. Tanto os colegas quanto os pacientes te admiram muito. Muitas histórias eu ouço no consultório a seu respeito e todas são muito produtivas, verdadeiros ensinamentos e você realmente está de parabéns. Com relação à nossa presidente, Marisa Maria Faria Demonte Pontes, é um nome que embola a língua mesmo, sabe? O fonoaudiólogo vai usar esse nome para treinamento aí de dislexia, alguma coisa nesse sentido. Mas, Genival, você está compartilhando uma apresentação. Deixa eu... Eu não consigo interromper. Espera aí, só um minuto. Vou ter que interromper aqui a do Genival para colocar uma minha. E agora interromper aqui. Pronto. Muito bem lembrado, doutor Dário. Só um minuto. Muito bem lembrado, doutor Dário. Realmente, a doutora Marisa, ela foi presidente da Associação Médica 4 mandatos e é uma verdadeira doação aquilo que ela fez para a Associação Médica e para a medicina de Conselheiro Lafayette. A doutora Sandra teve trabalhando com ela em alguma gestão e, na sequência, assumiu a presidência. A inauguração da nossa sede, salvo o melhor juízo, foi na gestão da doutora Sandra. E, enfim, mulheres extraordinárias à frente dessa situação, que só existe para os médicos. Nós estamos vivendo um momento muito desafiador para as associações, porque os colegas médicos, sobretudo os mais jovens, não veem valor real, material, em estar associado. Mas a associação médica ela só tem um propósito de existir, que são os médicos. Ela existe para os médicos, ela existe para os médicos, e ela é feita por médicos. Então, aquilo lá, eu hoje sou presidente, mas sou um presidente interino, como dizia Steve Jobs, né? Presidente interino, eu vou sair dessa função, outros virão, mas a associação médica permanecerá. E toda a obra dela, todo o propósito de existência dela continuará. E é muito importante a gente ter essa percepção do quanto ela é importante. Sim, Dário, pode falar. Desculpe te interromper um pouquinho, mas eu hoje me pergunto que vocês não, talvez, vocês são muito mais novos, não vivenciaram isso. A festa que eu mais gostava
de ir por ano era a festa Sassomédica. Era uma festa fantástica. O Genival cantava, pergunta a ele, o Genival cantava, e os outros colegas todos cantavam. Era uma festa incrível, a gente dançava muito. Naquela época gostava-se de dançar. A gente dançava muito, era uma festa maravilhosa. E eu fazia um torneio de futebol muito disputado, dava até briga de tanta tensão que dava no jogo. E eu fico pensando, hoje tem muito mais colegas, e eles não se interessam mais por um torneio de futebol. Fazia um torneio de futebol de salão, e era uma disputa ferrenha, as mulheres iam assistir, os filhos iam assistir, era uma coisa muito interessante. E eu fico pensando, gente, hoje tem muito mais médico que tinha, e hoje eles não fazem aquelas festas tão boas, com os colegas participando, tocando e cantando. Era bom demais, eu fico saudade daquelas festas. Nos aguarde no ano que vem, viu, Dário? Se Deus quiser. Sem pandemia e com uma festona. Eu lembro de Genival cantando, quando teve aquela música de sucesso, Calcinha, Quisocete, Genival cantando, mas foi tão divertido. Mas muito bom. Genival, você quer se manifestar? Seu áudio está aberto? Talvez ele tenha se afastado. Acabou saindo da reunião. Pois é, nessa faixa etária, às vezes a gente dorme cedo. Nós temos um diretor que já foi designado, ele estava aqui presente, não sei se ele voltou, mas é o doutor Suner. E o doutor Suner está incumbido aí de movimentar esse pessoal, tirar da inércia e fazer aí o que a doutora Ana nos ensinou hoje, né? Entre outras coisas, praticar atividade física. A prática do yoga e da meditação também, né, doutora Ana? Quem sabe a gente implanta isso lá também na sociedade. Uma coisa que eu achei interessante, doutora Ana, talvez, não sei se ela já analisou nesse aspecto. Eu reparei que muitas pessoas... Eu sou um cara que trabalhava muito, mas eu sempre criei uma série de lazer. Eu fico pensando, e eu conheço pessoas que não têm lazer. Eu conheço pessoas que não gostam de televisão, não gostam de futebol, não gostam de jogar baralho, não gostam de lazer nenhum. Aí eu fico pensando, uma coisa para você ficar um velho feliz é você gostar muito de lazer. Então, pescar, jogar baralho, tomar uma cerveja com os amigos, assistir futebol, é uma maravilha, você não tem tédio. E um xadrez também, que é muito bom. Eu jogo xadrez há bem tempo e tem um cara que falava assim, um xadrez, falou assim, eu tenho um pequeno sentimento de piedade para quem não joga xadrez. Tanto que ele gostava do xadrez. Realmente é um lazer maravilhoso. Mas a verdade é o seguinte, eu quero dizer com isso o seguinte, todo mundo aprende a ter lazer. Lazer faz parte. Eu vi um colega meu, foi meu professor, que nunca aprendeu a ter lazer, eu tenho uma admiração muito grande por ele, mas nunca aprendeu a ter lazer na vida. Ele foi no meu casamento, chegou lá, me cumprimentou, saiu correndo. Falou, vamos tomar uma cervejinha? Ah, não tomo cerveja. E assim foi. Não gostar de futebol, não gosta de xadrez, não gosta de nada. De lazer nenhum. Ele só gosta de medicina. A única coisa que ele gosta. E eu o vi entrando num hospital, já velho, bem velho, que era bem mais velho do que eu, com uma incapacidade óbvia, mas ele ainda assim continuava indo no hospital. Eu não estou dizendo que ele está errado, não, mas eu, sinceramente, acho que eu criei uma frase que é o seguinte, se o maior prazer da sua vida é o trabalho, procura um psiquiatra que você está doente. É isso aí. Hoje, desculpe prolongar a conversa, mas eu estou muito satisfeito com essa reunião e muito obrigado a todos. Dário, sinta-se à vontade, Dário. Aqui é um bate-papo mesmo, queria que todos estivessem fazendo isso, tá? Bom tempo. Sim, Jane. A Valerinha está propondo que todos abram o microfone e aplaudam os jubilados. Eu achei boa a ideia. Opa, beleza. Vamos lá? Os médicos, Vamos. né? Aplaude os médicos, né? Isso. Parabéns. Espera aí, Eduardo. Vamos abrir o áudio. Pode gritar, Galo? Aos jubilados e Adorei. médicos, né? Hoje é nosso dia, afinal. Nosso dia, muito Nosso orgulho dia de desse todos dia. nós. Isso mesmo. Muito orgulho, gente. Gente, então, alguém quer
aproveitar, comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta para a doutora Ana. Tchauzinho. Doutora Ana, eu quero agradecê-la por ter disponibilizado o seu precioso tempo conosco. Sensacional. O que o doutor Dário falou aí também, um grande ensinamento. Nós somos muito absorvidos pela profissão e, às vezes, achamos que estamos perdendo tempo no lazer. Mas não é. O lazer... A senhora me corrija se eu estiver enganado, tá, doutora Ana? O lazer, a gente está conquistando mais tempo, né? Está acontecendo, talvez, Dário, que os colegas estão trocando os lazeres, né? Ao invés de pescar, jogar futebol ou alguma outra coisa, estão usando mais rede social, plataforma de streamer, assistindo... Eu não sei o que a doutora Ana pensa disso, mas eu fico preocupadíssimo com essa meninada que não pratica nenhum esporte, só fica no celular o dia inteiro, jogando o dia todo, jogo eletrônico. Eu fico preocupado, essa musculatura vai atrofiar todinha. Fala aí, doutora Ana, o que a senhora Não, pensa? é verdade, doutor Dário está coberto de razão. Na verdade, essa questão do lazer, eu costumo falar que nós, para a gente doar energia, a gente precisa repor a energia, né? Então, até o celular está carregando a bateria, a gente também precisa recarregar as nossas. E a forma da gente recarregar é essa, né? É a atividade física, é o lazer, é o bom humor, são as trocas sociais, as trocas de relação, né? É isso que nos faz ter mais energia para conseguir doar mais, porque senão chega uma hora que a gente se sobrecarrega e não tem mais nada para doar, e a gente se definha, e é o que aconteceu lá com o médico amigo doutor Dário, que já estava numa incapacidade muito grande. Agora, o doutor Dário tem novamente razão, porque eu estou muito preocupada com essa geração que vê os outros assim, ó, com uma tela no meio, você não está vivendo mais os momentos, você não está olhando mais nos olhos. Eu fico pensando o seguinte, antigamente a gente tinha as rodinhas de conversa e tudo mais, se alguém lesse um livro na sua frente, né, conversando e lesse um livro, você ia achar falta de educação. Hoje em dia, as pessoas conversam umas com as outras sem se olhar, olham para o celular enquanto você está falando com elas. Então, isso é um desrespeito, mas a gente banalizou isso de uma tal forma que eu realmente penso que as relações estão completamente equivocadas e, além de tudo, a atividade física, né? Porque o corpo ele precisa ser exercitado, a mente também. Se não for, tanto a mente quanto o corpo realmente vão atrofiar. E as pessoas já estão tendo esse pescoço até mais para frente, né? Porque ficam o tempo todo olhando para a tela do celular, como se aquilo lá fosse uma realidade. Jovens se comparando uns com os outros, querendo... Todo mundo com a mesma dancinha do TikTok, todo mundo querendo mais comentários, mais likes, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. E quando vai ver uma vida vazia, distúrbio de sono, baixa autoestima, musculatura atrofiada e pessoas cada vez mais conectadas virtualmente e desconectadas da realidade, né? É isso que eu realmente me preocupa. Sensacional, doutora Ana. Isso aí, essa crítica com relação à tecnologia, né? A tecnologia é sensacional, mas ela tem sido utilizada de uma maneira assim, enviesada, de forma inapropriada, né? E a banalização, né, total, né? Eu tenho visto aí que a série da moda no Netflix, o Round 6, banalizou a morte de uma maneira que as pessoas agora não vão ter nem sentimento mais de compaixão, porque a morte virou uma trivialidade, né? E eu até assisti porque eu gosto de ter minha própria opinião sobre as coisas, mas eu achei lamentável aquilo lá. E a maneira como explodiu, né? Eu tentei assistir para ter a minha própria opinião, mas eu te confesso que eu vi um episódio, aquilo me deu uma angústia tão grande, mas tão grande, que eu falei, eu não preciso ver para saber qual que é a minha opinião. A minha opinião eu já sei qual que é. Eu não penso que esse tipo de série, isso seja um entretenimento que traga alguma coisa de bom para o ser humano. De fato, eu não tirei nenhuma mensagem importante e eu me assustei com as pessoas quererem ver isso e
com esse sucesso, né, estrondoso de uma coisa terrível, mundial, terrível, né? Ela bateu todos os recordes da Netflix, uma coisa impressionante. E eu fico pensando nos nossos filhos, né? Eu tenho uma filha de 17 anos, eu praticamente não tenho controle em certas coisas que ela faz, tal como alguns outros aqui devem ter filhos adolescentes. E aquilo ali vai se tornando tão trivial, tão banalizado, né? A questão do dinheiro, o distanciamento das pessoas, a rede social, a morte. Tá certo, a morte, ela está aqui, a gente convive com ela, mas não precisa banalizar tanto assim, né? O doutor Genival levantou a mão. O senhor quer se pronunciar, doutor Genival? Só abrir o áudio, seu áudio está fechado. Está ouvindo agora? Agora sim, perfeitamente. Não, é porque eu estava com o meu áudio fechado e minha bateria descarregou. Fiquei um tempão aqui vendo vocês falando, mas não via. Aí desliguei o celular, carregou um pouquinho, voltei e vi alguma coisa. Mas eu queria só agradecer, parabenizar aí a doutora Ana Luísa, pela sua palestra, muito interessante, yoga, valendo ali também, muita coisa interessante. Parabenizar os demais homenageados, né? Meu amigo o Dário ali, que está também fazendo 50 anos de formado. E parabenizar você, Carlos Boquete. O trabalho está muito bom na Associação Médica, está tendo desempenho muito bom, frequentando sempre, trazendo sempre notícias boas, elevador, etc., modificações das coisas, atualizando o que já existe, né? Isso é muito importante, não deixar a coisa morrer. Está indo muito bem, tá? Parabéns a todos e a Ana Luísa pela sua palestra. Muito interessante, muito importante mesmo, tá? Gostei. Muita coisa eu vi. Depois, no finzinho, foi que eu perdi um pouquinho, mas ainda deu tempo para assistir o resto, tá bom? Gostei muito. Colegas. E Carlos Reinaldo, mais uma vez, meus parabéns pelo seu trabalho na Associação Médica, viu? Como presidente. Continue assim. Obrigado. Já ocupamos aí o tempo da doutora de forma substancial. Não quero delongar mais a nossa reunião. Quero só agradecê-la, agradecer pelos ensinamentos, agradecer pelo bate-papo, pelo compartilhamento de angústias, que também é bom, né? A gente fazer essa terapia, deitar no divã e compartilhar as angústias é bacana. A gente sente mais leve. E agradecer a todos os colegas que estão aqui presentes, disponibilizaram o seu tempo de estar conosco. Parabéns a todos pelo Dia do Médico. Parabéns à doutora Sandra. Foi unânime a escolha do seu nome pelo seu trabalho realizado e você mais do que merece. Parabéns aos colegas jubilados de prata, os colegas jubilados de ouro. Obrigado por compartilhar conosco a convivência e o aprendizado. E boa noite a todos, né? Quem sabe a gente ainda consegue tomar uma taça de vinho, né, para comemorar. Eu mandei vinho para todo mundo. Todo mundo ganhou vinho. Só a doutora Ana que não, mas a gente vai dar um jeito. Eu recebi. Agora eu fiquei querendo. Eu ganhei. Nós vamos dar um jeito de reparar essa falha, tá? Mas os colegas todos receberam o seu vinho. Parabéns a todos os médicos. Ok. Obrigado, viu, gente? Um abraço e boa noite. Parabéns a todos. Parabéns a todos os médicos. Boa noite a todos. Boa noite. Grande abraço. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cidade para Boa noite, todos. Helene. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Boa noite, gente.